precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá, para uma condição muito privilegiada financeiramente? Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro, ele promove o quê? Liberdade. Não vai ser possível termos um país com liberdade com o nível de renda que a gente tem. Ou, pior, com o prognóstico futuro do emprego, que é negro, terrível, é um prognóstico ruim, a gente vai ter mais problema ainda com o emprego, por conta da inteligência artificial, da automação, tudo que vem pela frente nos próximos 30 anos. A Europa, por exemplo, já é muito comum você ter 20% de taxa de desemprego, não é? Os jovens, para jovens então as taxas às vezes chegam a 30% de desemprego. Isso tende a ficar pior. Qual é a solução para isso? Que solução? A gente não sabe a solução definitiva, mas eu tenho certeza que o empreendedorismo é uma das soluções possíveis. Desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Que barreiras são essas? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Cultural ou barra ideológica, ou ideológica. Você vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Não é? Você vai ter que se posicionar, e isso, por algumas camadas da sociedade, é visto como um bandido. Um empresário é bandido. Você vai ter que enfrentar isso daí. Segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade. Uma cultura das garantias. Uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar. Então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar. E trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos. E nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos. O sonho das pessoas é ter estabilidade. O sonho das pessoas é ter garantias, é não assumir riscos. Então você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro dessa questão da cultura, você vai perceber ali que você tem uma delegacia do consumidor. Vocês já viram falar nisso? Ou seja, é uma coisa de bandido mesmo, né? O consumidor precisa de uma delegacia. É um caso de polícia isso, né? Você percebe? A relação de consumo é tratada como crime. Você tem uma delegacia do consumidor. Você sabe que o espírito da coisa é esse mesmo. Não é verdade? Segunda coisa, quando eu fui começar a trabalhar, você tem que lidar com o quê? Você tem que lidar com a CLT. O que é a CLT? CLT é aquela coisa arcaica do século XX que tira dinheiro do bolso do empregado para botar no bolso do Estado através do fundo de garantia, que nos últimos 10 anos não remunera sequer a poupança. Você vai botar dinheiro inclusive no bolso do patrão. Você empresta dinheiro para ele através do 13º. 13º não é um salário extra. 13º é o quê? São 12 salários dividido por 13. Então você emprestou dinheiro sem juro para o patrão. Muita gente acha que CLT é ruim para o patrão. Patrão não. O patrão é mais qualificado. Ele vai fazer um orçamento. Ele sabe quanto ele vai gastar com aquele empregado. Logo, ele sabe que aquele empregado custa 100. Agora, se tu vai pagar esse 100 como? Bota um pouco aqui no 13º, um pouco no fundo de garantia, um pouco no INSS, um pouco aqui, um pouco ali, e o cara recebe. Aí você combina essas regras da CLT com a questão tributária, aí você vai ver um cara às vezes ganhando 10 mil reais por mês, ou 20 mil, ou 30 mil, ele vai receber 60% daquele valor na mão dele. Os outros 40% vai se perder aí entre tributos e entre as outras coisas. Como é que você vai ter mobilidade social com esse tipo de custo? Estou falando de empregados, senhores. Eu tenho na minha rede quase 10 mil funcionários. Então o empresário, ele sabe lidar com isso, ele tem um orçamento, ele trabalha de forma qualificada. O cara que quer sair do andar de baixo, quer para o andar de cima, ele precisa de dinheiro no bolso dele. Concorda comigo? Então ele vai ter que enfrentar isso. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4 horas e meia em transportes públicos por dia. 4 horas e meia, saia de casa lá mais ou menos umas 6 da manhã, 5h50 eu saía de casa, para dizer a verdade, para chegar às 8 para trabalhar, certo? E chegava
não podia sair do trabalho entre 6 e 8, porque é um trânsito infernal. Então tinha que sair depois das 8, 8h30. Chegava em casa às 10h30 da noite. Gastava 4h30 no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Amassado. É ou não é? Quem anda de ônibus cheio? Tem alguém aqui? Olha, tem uns caras corajosos aí, levantou a mão. Tem outros que ficaram com vergonha e não levantaram. O cara chega amassado, assaltado. Quanta coisa você vê em 2h30 de viagem? Quantas vezes em 40 graus no Rio de Janeiro o ônibus enguiçou e eu fui para a Avenida Brasil esperar o próximo e andei pendurado do lado de fora da porta do ônibus para ir para o centro do Rio de Janeiro. Ou então andando de trem, caminhando a 40 graus no meio dos trilhos do trem até a próxima estação porque avariou, porque deu pau no trem. Qual é o sentimento de quem está dentro daquele lugar amassado com 8 pessoas por metro quadrado? É um sentimento de humilhação. É um sentimento de humilhação. Simples assim, de descaso, de abandono, para aqueles que de 4 em 4 anos aparecem com uma notícia boa. Então é isso, essa é a realidade de quem vive na periferia. E como é que esse cara, já tendo que lidar com essa situação, vai ter que lidar com a sua autoestima para poder lutar nessa selva para ter mobilidade social? Eu chegava lá na empresa às 8 horas da manhã, chegava o Antônio. Vocês sabem quem é o Antônio? O Antônio era o meu colega de trabalho que morava no Leblon. Ele chegava cheirosinho, bonitinho, com aquele terno bacana, e eu só tinha uma gravata e uma calça, e a camisa eu tinha, para não repetir, eu tinha uma branca e uma rosa. Aí eu botava um dia branca, outro dia rosa. Não é verdade? Chegava lá o Antônio chegava lá descansadinho, 7h30 da manhã, estava tomando café da manhã, e eu já estava 1h30 no ônibus já. E aí ele chegou para trabalhar, para fazer o mesmo trabalho que eu. Só que acontece o seguinte: qual é a chance que tem esse cara? 2: cair na conversa mole do vitimismo. Essa é a primeira possibilidade. É uma armadilha muito fácil do cara cair. Cair na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte: olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade. A internet mudou o jogo, né? A internet mudou o jogo. Eu lembro em 2012, quando começou a entrar o smartphone no Brasil, a gente começou a perceber uma mudança no comportamento do consumidor. E aí a gente mede isso como? Porque a gente gastava, na ocasião, cerca de 30 milhões de reais por ano em publicidade, nas mídias convencionais, na televisão. Tá. Né? Você fala a WhatsApp. A WhatsApp, tá. A WhatsApp. E a gente começou a perceber uma mudança no resultado e a gente não conseguia mapear. Lá em 2012 a gente teve que fazer uma inferência. Cara, tá tendo uma mudança no comportamento. Porque a primeira mudança no comportamento era o quê? Era quando entrava o comercial, o cara pegava o celular. Sim. Não é? Ou seja, em 2012 estava começando a entrar o Twitter. Não é? O Twitter. Naquela época o Twitter era até mais saudável que hoje. Depois veio o Facebook. Essa mudança no comportamento, as pessoas começavam a comentar o que liam. E aí as pessoas pararam de prestar atenção nos comerciais de televisão. Isso impactava no resultado de vendas daquilo que você investia versus o resultado que você acabava tendo. Só que hoje mudou o jogo por completo, porque antigamente era uma via de mão única, né? O veículo produzia informação e a gente que consumia, a gente simplesmente só absorvia, engolia e ponto final. Hoje em dia é uma via de mão dupla. E é uma via de mão dupla cada vez mais forte nessa outra via que volta. E aí, cara, é uma mudança completa. Mudou muito. O mundo mudou muito nos últimos 9 anos no que se refere comunicação, mídia, mercado publicitário e até mesmo a produção de conteúdos, né? Por isso que a gente está aqui, inclusive. Qual é a tua formação, cara? Minha formação? Eu sou um dropout, fazendo uma tradução para a galera que nos assiste, é o cara que abandonou a faculdade. Minha formação é nenhuma. Eu passei na faculdade de ciência da computação, no primeiro semestre abandonei. Tá. Abandonei para vender curso de inglês. E a partir daí eu comecei um caminho diferente.
não é, que se desenrolou aí nesses últimos 26, mais 4, 30 anos, né? Como foi sair da universidade? Você já tinha um plano ou foi tipo, isso não é pra mim? A realidade é assim, cara. A primeira vez na minha vida... Que é uma decisão difícil, não é? Sabe que pra mim não foi, Não cara. foi? Eu sou um cara de decisões, assim, quando eu tô convicto, eu decido mesmo, contra tudo, contra todos, e vou pra frente, vou pra cima, né? Mas, por exemplo, eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu senti necessidade de ganhar dinheiro, antes desse momento eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Eu era de uma família de classe média baixa, morava na periferia do Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Dentro desse cenário, apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, eu fui um adolescente que tinha mãe, tinha pai, tinha apoio familiar, não tinha grandes aspirações. Então não precisava de dinheiro. A primeira vez que eu lembro, que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro, foi quando eu me apaixonei por uma mulher. Eu tinha 15 anos. Pra comprar o quê? E eu tinha 18. Cara, pra comprar um sorvete, pra ir no cinema, pra sair, pra passear. Eu não ia ficar pedindo dinheiro do meu pai, eu tinha recém sido expulso da escola, não é? Eu tinha esse hábito de ser expulso da escola. Por que motivo? Aí eu era um cara muito comportado, muito disciplinado. Se dado demais pra escola, eles falaram, você não é daqui. Enfim, né? Vaza. E eu fui de escola militar, né? Fui do colégio naval, uma baita escola, mas não dava para aquilo mesmo. Então eu tava meio sem moral em casa, você imagina? Eu pedi dinheiro pro meu pai para namorar, classe média abaixo. Então ali foi a primeira vez que eu pensei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tinha 18, ela tinha 15, não dava BO nessa época. E aí o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão, cara, preciso ganhar dinheiro. Aí comecei a vender relógio, pedi um relógio, vendi. Aí peguei o dinheiro, comprei outro relógio, aí comecei a vender relógio. Assim, formalmente para os meus amigos, para os vizinhos, para amigos da escola. E aí comecei a ter dinheiro. Não um dinheirão, né? Mas comecei a ter alguma grana. E Virava essa mesmo? Quanto que você dava de... Quanto por cento você conseguia ganhar na venda de um relógio nesse momento? Acho que eu ganhava 100% de 100%? margem, Okay. Comprava por um preço, vendia pelo dobro. Pelo 100%. Okay. Informal, né? Inclusive é o seguinte, minha venda de relógio prosperou, cara. Comecei minha carreira internacional já aí. Fui para o Paraguai comprar algumas peças. Mas aí, enfim, minha carreira internacional não prosperou muito, porque eu queria fazer ciência da computação. E aí fiz vestibular aqui para a Unicamp, aqui em São Paulo, em Campinas, e fiz também para o Rio, ciência da computação. Tá. Aí era bom de estudo, era rebelde, mas era inteligente, passava nas provas. Aí passei nesses vestibulares. Aí falei, não vou para São Paulo, tava namorando, já tinha 16 anos a minha namorada. A mesma do picolé? A mesma do picolé, que tô casado com ela até hoje, né? Ótimo. Então, vou fazer 29 anos de casado. Você é um homem que não faz investimento furado. Longo prazo. Não. Entendeu? No que você investe, você fala, vou até o fim. Vou até o final. Mas ela me deixou aqui antes de vir e tal. Bom, aí conclusão, Rafa. Eu entrei nessa ocasião na faculdade. Desculpa, eu perdi a pergunta. Você estava falando do dinheiro. Do dinheiro. Você falou, quando você percebeu... Aí eu senti a necessidade de ganhar dinheiro. Dessa necessidade minha de ganhar dinheiro, eu atendi um anúncio de emprego. Como minha faculdade ia começar em agosto, eu estava ali mais ou menos no mês de janeiro, eu peguei, cara, eu nunca participei de uma entrevista de emprego, não sei como é que é isso. Eu vi no jornal, tinha lá, naquela época era no jornal. Classificados, hoje é na internet. Então eu falei, cara, deixa eu lá ver como é que é essa história. Eu vou começar a faculdade em agosto, eu tinha 19 anos. Minha escolha foi para fazer a faculdade de manhã, ou seja, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar, porque quem quer trabalhar estuda à noite. A minha faculdade era de manhã, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. E aí, o que eu fiz? Bom, deixa eu arrumar um emprego aqui, só para ver, só para ter uma experiência, um bico. Aí cheguei lá, cheguei lá na porta da empresa, tinha uma fila rodando o quarteirão. Cheguei lá 8 da manhã, fui atendido meio-dia. Aí a pessoa me colocou, olha, por que você quer ser um executivo? Eu falei para ela assim, olha, sinceramente eu nunca pensei em ser executivo não. Na verdade, minha faculdade começa em agosto, eu queria vir aqui só para ter uma experiência, ver como é que é e tal. Tá bom. Aí passou pro outro. Eu acho que ela se enganou. Tinha um cara do meu lado, tem uma baita de uma resposta, entendeu? Ela mandou o cara embora e eu fiquei. E aí...
Aí eu passei para a próxima fase do processo seletivo. Cara, eu jamais contrataria ou passaria para a próxima fase. Um cara, eu vim aqui para fazer um bico. Não, de jeito nenhum, né? Aí eu trabalhei ali, nos 3 primeiros meses, já fui super bem, vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então quando chegou o dia de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já tô ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu tranquei minha faculdade. E eu queria casar com a Luciana, estava apaixonado. Quanto tempo isso era depois do relógio pro sorvete? 1 ano. 1 ano? Mas já queria casar nesse? Eu queria casar no dia seguinte que eu conheci ela. Cara. Coisa, hein, Fiquei cara? apaixonado, cara. Minha primeira namorada, cara. Ela é a tua catalisadora. Ela que te empurrou pra ganhar dinheiro. Isso é um ponto interessante de se dizer, que o ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou pra próxima. Mas por exemplo, assim, você tem paixão para empreender. Isso. Você tem necessariamente paixão pelos negócios em que você está empreendendo ou pelo fato de empreender? Te digo o seguinte... Eu entendi perfeitamente. Você entendeu? Por exemplo, ficha de telefone, sei lá, madeira, meu negócio, ou sei lá, pôster de fotos. Eu não gosto de foto. Você precisa gostar do objeto do teu empreendimento... Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Você pegar, isso é uma pesquisa da consultoria Cato, que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta.